Se você tem mais de 40 anos e o seu corpo não responde mais como antes, você deve estar achando que não consegue mais ter o shape dos seus sonhos, não é isso? Eu vou provar para você que dá sim, e talvez com muito mais inteligência do que quando você tinha 20 anos de idade. Eu vou te passar a quebra de alguns mitos sobre treino após os 40 anos. Depois dos 40 anos não dá mais para ganhar massa magra e perder gordura? É mito. Para que isso aconteça, você precisa de um ajuste hormonal que é simples. Tem a ver com sono, alimentação e treinamento. Tudo isso funcionando como se fosse um ecossistema que conversa entre si, e eu vou ensinar para vocês como isso funciona. O esquema é uma estratégia inteligente. Você lembra do No Pain, No Gain na nossa juventude? É mais ou menos assim, só que tem que estar adaptado à sua realidade de hoje. O papo aqui é papo reto, e eu vou passar para vocês na prática como é que funciona a alimentação após os 40 anos. A regra é simples. Você precisa entender que o seu peso corporal é o que vai ditar a sua meta diária de proteína e sua meta de caloria semanal. Então a gente vai ter algumas metas diárias e algumas metas semanais. A meta de proteína e a meta de água são metas diárias. Você tem que calcular em torno de 2 gramas de proteína por quilo de massa corpórea. Conforme a sua massa vai aumentando a sua proteína. Se seu peso vai abaixando, você pode abaixar a proteína também. E a água é o seguinte, é 44 ml de água por quilo de massa corporal. Ou seja, se você pesa 100 quilos, são 4 litros e 400 de água. Se você pesa 50 quilos, é 2.200. Aí você vai estudar uma fração ideal disso e calcular o quanto você precisa de água por dia. Isso é muito importante. Parece repetitivo, né? Mas a gente tem que entender que o quilo de comida não é 1 quilo de proteína. Se você pesar 1 quilo de frango, você não tem 1 quilo de proteína. Você tem que entender que em torno de 22 a 25% do peso da comida de proteína é a proteína que você vai usar para fazer conta. 100 gramas de carne tem de 22 a 24 ou 25 gramas de proteína. O frango, o peixe é mais ou menos a mesma coisa, a grosso modo. E um ovo tem 6 gramas. Partindo desse pressuposto, você vai calcular o quanto você precisa de proteína por dia em cima do seu peso. Aí você pode dividir essa proteína nas suas refeições diárias. Isso aí, o beabá, é tudo que você precisa saber inicialmente para começar a calcular a sua meta de proteína diária. Carboidratos certos são os carboidratos complexos e sem exagero. Você tem que lembrar que o carboidrato ele serve para fazer com que o seu metabolismo funcione de uma maneira otimizada para que você tenha força durante o treino. Você tendo força durante o treino, você vai romper as suas fibras e essas fibras elas vão se regenerar, fazendo com que a sua musculatura fique cada vez mais forte. E se você baixar muito o carboidrato, você vai ficar em déficit calórico, então provavelmente você vai perder peso. E a ideia é construir músculo. E para você construir músculo, você precisa estar com o corpo forte. E a hora mais importante do dia para você comer o seu carboidrato não é no almoço, não é na janta, não é no café da manhã, não tem regra para coisa. A hora mais importante para você comer o seu carboidrato é sempre pós-treino. No dia que você não treinar, você pode distribuir de uma maneira uniforme, mas procurar se alimentar sempre pós-treino com o carboidrato que você precisa. E a gente tem uma sugestão aqui, que é o nosso caldeirão do bruxo, que é uma receitinha que eu tenho, que logo eu passo para vocês aqui, de uma maneira de você otimizar a absorção do seu carboidrato, melhorar o seu metabolismo e fazer com que a sua síntese proteica vá às alturas. A alimentação tem que ser inteligente. Vocês têm que entender que tudo demora um tempo para ser absorvido, tanto a proteína quanto o carboidrato. Então não adianta também você fazer uma refeição imediata antes do treino. Você precisa estar carregado. Para você carregar suas reservas, você precisa de tempo. Muitas vezes o ATP, que é a energia que você vai usar durante o treino, é a energia da alimentação que você conseguiu fazer ao longo do seu dia anterior. Então imediatamente antes do treino você pode tomar um cafezinho ou algum estimulante. Não adianta você comer um carboidrato antes do treino que não vai dar tempo dele ser metabolizado e transformado em ATP, que é adenosina trifosfato, que vai te dar energia. Vocês conseguem entender isso? É mais interessante você guardar essa fome do carboidrato para o pós-treino. E aí sim você entra com uma proteína rápida e um pouquinho de leucina, que é um BCAA, que é um aminoácido fundamental para fazer com que você faça com que a sua síntese proteica funcione. Lembrando que as proteínas rápidas, que são as proteínas líquidas, é o whey protein, esse tipo de alimento, eles são muito indicados para você usar no pós-treino. Ao longo do dia é sempre bom você usar alimentos naturais, proteínas sólidas.
e carboidratos complexos, como arroz, como batata, como mandioca. Esse é o tipo de alimento que vai fazer com que você tenha energia sustentável, não aquela energia imediata que do mesmo jeito que ela entra, ela sai. Mais uma dica para você também que tem mais de 40 anos é o seguinte: dietas restritivas demais derrubam a sua testosterona. Como funciona isso? Às vezes as pessoas restringem muito a gordura da alimentação e a gente precisa de um pouco de gordura para fazer com que alguns hormônios lipolíticos passem a ser produzidos com mais otimização, inclusive a testosterona. Testosterona para o homem é o hormônio mais importante. Por isso que eu sugiro você sempre fazer os seus exames para saber como está a sua carga de testosterona. Uma boa sugestão para que você tenha uma testosterona endógena boa, para você ter um aproveitamento desse hormônio, é se alimentar com gorduras boas. Lembre-se que a testosterona é o hormônio lipolítico. Ele é metabolizado em cima do colesterol e de gorduras boas. Um bom exemplo de gordura boa é o ovo, que tem um excelente colesterol que ajuda a metabolizar essa testosterona. Alguns azeites, algumas oleaginosas, sem exagero. E muito cuidado também com as calorias escondidas. 100 gramas de amendoim, por exemplo, ele tem 700 calorias. Então, se você tiver interesse em querer fazer com que o seu corpo produza hormônio usando oleaginosas, você precisa tomar cuidado para não ter uma sobreposição calórica. Isso é importantíssimo. Vou passar uma dica prática para vocês. A maneira de montar um prato. Olha só, metade da massa sólida do prato você pode usar como proteína. A outra metade da massa sólida do prato você divide no meio. Metade é carboidratos e a outra metade é legumes, saladas, folhas, vegetais. Dessa maneira você vai ter muito mais facilidade para bater sua meta de proteína sem que você tenha uma sobreposição calórica. Isso aqui é um segredinho, um beabá para você que tem mais de 40 anos conseguir fazer com que você se alimente de uma maneira que fica fácil a construção de massa magra e fácil a eliminação de gordura. Algumas estratégias para que você tenha um treino inteligente após os 40 anos. A primeira delas é o seguinte: não achar que você vai fazer o mesmo treino que você fazia quando tinha 20 anos de idade. O seu treino agora tem que ser um treino programado. Você tem que lembrar que as suas respostas metabólicas e as suas recuperações são bem diferentes após os 40 anos. É muito importante que você tenha a sua frequência de treino ajustada. Lembrando que nosso corpo ele responde com hipertrofia e aumento de trabalho. Então é importante que a gente faça um aproveitamento máximo de cada um dos nossos momentos nessa nossa programação de treino. Para os iniciantes é interessante você treinar aí 3 vezes por semana. Você distribui o seu treino em 3 dias da semana, mantendo um volume semanal de treino mais baixo, mais adequado. Lembrando que conforme você vai respondendo com hipertrofia, você vai ganhando força, você vai aumentando para 4 vezes por semana, para 5 vezes por semana e até 6 vezes por semana. Mas tudo isso tem que ser feito cadenciado, porque é muito importante que após os 40 anos você não tenha uma lesão. Como eu disse para vocês, o nosso processo de recuperação é um processo mais lento. Então, quando a gente tem uma lesão, a gente demora mais para poder voltar às nossas atividades. E nesse momento é muito provável que você perca uma boa parte dos seus ganhos. Então, é interessante com que a gente faça uma programação de carga, muitas vezes bem mais cadenciada, fazendo com que a nossa musculatura ela responda de uma maneira mais firme, porque é sim possível você ganhar massa magra após os 40 anos. O nosso maior inimigo é a lesão. A gente tem que ficar sempre preparado para que isso não aconteça. A grande diferença de você que tem mais de 40 anos e aquele jovem que era você aos 20 anos é que naquela época lá, quando você tinha uma lesão, dia seguinte você estava pronto para treinar de novo. E a gente não. É a mesma coisa quando a gente bebe álcool ou quando a gente faz alguma coisa fora da rotina. Experimenta só você tomar um porre. Quando você tinha 20 anos, você tomava um porre e dia seguinte você estava inteiro. Hoje em dia, quando você toma um porre, dia seguinte a gente está doente. Não é que a gente tem ressaca, a gente fica doente. Nosso corpo não está mais preparado para essas mudanças repentinas de rotina. É bem interessante que você consiga manter uma disciplina para conseguir fazer com que a sua programação seja uma programação natural, uma programação harmônica. Você tem que fazer com que isso seja uma rotina fácil de você conseguir executar. A motivação é importante, mas nem sempre a gente vai estar motivado. Naquele dia de frio, naquele dia com dores, naquele dia que você está solitário, é difícil
dificilmente você vai estar motivado nesse dia. Mas se você tiver uma rotina de acordar e fazer sempre a mesma coisa, dificilmente você vai perder a sua formatação das suas rotinas diárias. Disciplina é muito importante, principalmente depois dos 40 anos. Isso é fundamental para que a gente consiga ganhar massa muscular e perder gordura. Olha só, cada vez mais os estudos modernos deixam claro que para um adulto formado, o nosso maior foco, o que a gente mais precisa mesmo, é dar ênfase em exercícios básicos. Quais são os exercícios básicos? Agachamento, puxador costas, rosca direta, tríceps pulley. Esses são os exercícios fundamentais, desenvolvimento, não os exercícios muito articulados, entendeu? O seu corpo, ele vai se adaptar a esse tipo de exercício e vai fazer com que você consiga fazer uma programação de carga sem ficar inventando muito. Como disse para vocês, não tente copiar os treinos dos jovens de 20 anos, esquece. A gente tem que ter um treino estratégico. Vamos ter foco nos exercícios básicos. Isso aqui é fundamental. A técnica perfeita tem que ser maior do que a força bruta. Depois que a gente vai ganhando maturidade, a gente vai percebendo que é muito importante a gente ter consciência corporal. E para que a gente consiga executar essa conexão mente e músculo, o grande pulo do gato é a técnica perfeita. Vale muito a pena você recuar um pouco a sua força bruta, recuar um pouco a sua carga em busca da execução perfeita. Se você tem alguma dúvida, sempre tem um personal, sempre tem um professor na sala que pode te ajudar a encaixar da maneira mais perfeita. Assim você vai ficando cada vez mais distante das lesões. O fisiculturismo, a musculação é o esporte do cara que consegue treinar mais tempo, com o tempo a seu favor. Às vezes o cara treina há 30, 40 anos, mas ele vai fazer um histórico desse momento de treino dele, ele ficou muito tempo perdendo tempo e desempenho em produção e tentando se recuperar de lesões, cara. É importante que você faça esse cadenciamento. É importante que você consiga unir essas técnicas de alimentação, descanso e treino para fazer com que isso converse, para que aos 40 anos de idade você continue cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. A idade não é um fator limitante para a gente. Interessantíssimo que a gente inclua exercícios de mobilidade, principalmente com mais idade, porque a gente vai ficando encurtado. É da natureza humana a gente perder os nossos alongamentos, é da natureza humana a gente ficar mais engessado. Alguns exercícios de mobilidade têm que ser incluídos na nossa rotina de treino, principalmente alguns exercícios de liberação de quadril, nessa parte do ombro também. É importante que ao chegar na academia, você faça esses exercícios de mobilidade. Você pode fazer isso como aquecimento. É na mobilidade que você vai conseguir saúde para conseguir treinar pesado, para conseguir fazer com que você não tenha aquela lesão que vai fazer com que você desça na escada rolante. Porque como eu sempre digo, a gente está subindo uma escada rolante que desce. E quando a gente tem uma lesão, essa escada rolante desce a gente lá para baixo com uma velocidade monstro. E o que calcula a velocidade dessa escada é a nossa idade. Quando a gente é jovem, essa escada desce com a gente muito devagar. Então, quando você tem uma lesão, você permanece ali, fica parado, mas não piora. Hoje, quando você tem uma lesão, essa escada te leva lá para baixo. E a gente acaba perdendo o nosso tempo. E na nossa idade, o tempo é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor. Outro segredo negligenciado é o sono. É o sono que vai controlar os nossos hormônios. O sono é um anabolizante natural. O sono é que vai fazer com que o nosso cortisol abaixe. O sono é que vai fazer com que a gente recupere toda a nossa produção hormonal. É ali que a gente vai produzir o nosso IGF-1, que é derivado do GH, que a gente vai regular o nosso glucagon, que só vai estar presente na ausência de insulina. O sono que vai fazer com que as nossas células fiquem recuperadas, fazendo as migrações de mionúcleos e células satélites para recuperarmos as fibras que foram rompidas ao longo do dia, no nosso treinamento resistido. O sono não pode ser negligenciado. Quanto mais a gente conseguir relaxar, melhor é pra gente. Algumas estratégias básicas para a gente conseguir otimizar nosso sono anabólico. São 4 regras básicas, 4 caminhos que a gente tem que seguir. O primeiro deles são os estimulantes, é o café. A gente tem que procurar parar de tomar café de 8 a 10 horas antes de dormir. A regra que eu vou passar para vocês é a 10
3, 2, 1. Anota aí. Café. Pare de tomar café de 8 a 10 horas antes de dormir. Comida. Pare de comer 3 horas antes de dormir. É o suficiente para você conseguir fazer um sono tranquilo. Você vai dormir de barriga cheia, mas não vai dormir estufado. Quando a gente dorme estufado, isso atrapalha um pouco o nosso sono. Bebida. Pare de beber água 2 horas antes de dormir, para que você consiga relaxar sem ficar urinando durante a noite toda. E a última e mais importante, procure desligar as telas 1 hora antes de dormir, para que você consiga fazer uma programação de relaxamento saudável. É importantíssimo que vocês façam os seus exames regularmente. É importantíssimo que vocês tenham um médico de confiança para poder calcular todas as suas taxas hormonais, para poder fazer seus exames de saúde, todos os exames clínicos, seus exames laboratoriais. É de suma importância que você tenha uma retaguarda após os 40 anos. Porque se a gente tiver alguma coisa, algum indicador de inflamação, algum indicador de queda hormonal, qualquer um desses apontamentos vai atrapalhar com que você tenha um ganho real, um ganho otimizado após uma certa idade. Após uma certa idade, você não pode mais ter buraco no barco, mas isso é muito simples. É só você manter uma rotina diária de acompanhamento com o médico, que isso aí vai ser tranquilo. Pessoal, ter mais de 40 anos não é desculpa. É hora de você mostrar maturidade, disciplina, inteligência. Olha, você precisa, para que transforme o seu corpo, você precisa de um pacote de tudo isso aqui. Agora, se você quer um passo a passo, detalhado, de planilha de treino, cardápio, aconselhamento, eu vou dar uma dica para vocês. Clica no link aqui e conheça a minha mentoria. Logo mais, eu vou abrir alguns grupos de mentoria especializados para pessoas na nossa idade, com pessoas com mais de 40 anos, com tudo isso aqui detalhado para vocês. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo, que eu sempre vou estar dando dicas boas para vocês aqui. Um grande abraço, eu estou aguardando vocês.